Olá, eu sou a professora Aldenice e hoje nós vamos ter mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre as invasões dos povos bárbaros e sobre as dinastias Merovingia e Carolíngia. Bom, vamos falar um pouco sobre os reinos germânicos, né? As migrações bárbaras que marcaram o fim do Império Romano do Ocidente e que não se encerraram em 476. Porém, né, o Império Carolíngio, ou Reino Cristão dos Francos, foi esses povos, que também eram bárbaros, que acabou fundando um reinado. Ou seja, na atual França, o único reino bárbaro relativamente duradouro foi o Reino Franco, dos povos francos, que fundou a dinastia Merovingia, com Clovis, com a conversão do cristianismo, a conquista da Gália, a distribuição de terras entre o clero e a nobreza e a fragmentação do poder. Os últimos reis da dinastia, reis indolentes, incompetência administrativa, poder e, de fato, mordomos do paço e do palácio, espécies de prefeitos, né, da época, e Carlos Martel, que em 732 teve o bloqueio aos árabes na França. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tópicos. No período merovingio, as funções do rei eram delegadas, né, ao major, ou seja, o domus, espécie de primeiro-ministro. O mais importante deles foi Carlos Martel, que venceu os árabes na Batalha de Poitiers, interrompendo a expansão islâmica em direção ao centro do continente. Ou seja, em 751, o filho de Carlos Martel, Pepino Breve, contando com o apoio do Papa, depois o último soberano merovingio, e iniciou uma nova dinastia, a dinastia Carolíngia. Então, gente, o fim da dinastia merovingia foi assim. Durante a dinastia merovingia ocorreu um processo de descentralização política, pois as terras eram doadas à nobreza em troca de apoio político. E também ocorreu uma diminuição do poder do rei, ou que chamavam de reis indolentes, e aumentava o poder do major-domos, que eram chamados de prefeitos do palácio, que comandavam na época, dando início à dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia ela destacou com vários tópicos: incentivo à educação e cultura clássica, artes e letras, incentivo à instrução, escolas com apoio da igreja, forma uma corte com principais sábios da época, incentiva a formação de preceptores, monges copistas, canto gregoriano, modelos clássicos na arquitetura. Vamos falar um pouquinho sobre as características da dinastia carolíngia, né? Em 751, o filho de Carlos Martel, Pepino Breve, contando com o apoio do Papa, depois o último soberano merovingio, iniciou uma nova dinastia, que é a dinastia carolíngia. Pelo apoio recebido, Pepino cedeu ao Papa uma vasta porção de terra no centro da Península Itálica. Esse território, que foi transferido para a administração direta da Igreja, com o nome de Patrimônio de São Pedro, constitui o embrião da atual Vaticano. O filho de Pepino, Carlos Magno, assumiu o trono em 768 e, depois de conquistar novos territórios, fundou o Império Carolíngio. O período de maior poder dos francos na Alta Idade Média foi sob o governo de Carlos Magno, onde ele governa sozinho, tem sagrado imperador dos cristãos, governa em todas as partes do reino para evitar a invasão de outros povos bárbaros e a expansão excelente do exército dele. E também ele faz várias doações de terras. Bom, em troca da lealdade, Carlos Magno doou à nobreza e ao clero as terras adquiridas nas guerras de conquista, dividindo o território imperial em condados e marcas. O que significa esses condados e marcas? Condes e marqueses, e também tinha os duqueses. Então, os administradores dessas áreas eram nomeados pelo imperador e fiscalizados por um corpo de funcionários chamados emissários do Senhor. Dessa forma, Carlos Magno podia controlar um vasto território, fazendo valer suas leis, conhecidas como capitulares, as primeiras leis escritas do Ocidente medieval.
Bom, como eu continuava falando, sob o governo de Carlos Magno, escolas foram fundadas e muitas obras da antiguidade greco-romana preservadas. Esse desenvolvimento cultural foi chamado mais tarde de Renascimento Carolíngio. O poderio do Império Carolíngio, porém, não sobreviveu à morte de Carlos Magno, em 814. Disputas sucessórias aliadas à invasão de outros povos, vikings da Escandinávia e outros do leste europeu. Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno, governou até 841. Seus filhos, pelo Tratado de Verdun, em 843, fizeram a partilha do Império e aceleraram sua derrocada, ou seja, a derrota, né, nesse período aí. Então, com as invasões dos vikings, que chegaram a conquistar a Normandia, uma região do norte da França, amplos contingentes da população europeia procuraram refúgio e proteção junto aos grandes senhores de terra, submetendo-se a eles. Condes, marqueses e outros nobres passaram a ter uma importância crescente, fortalecendo assim a tendência descentralizada do poder político e social. Esse contexto favoreceu a consolidação do feudalismo. Bom, aqui é o Tratado de Verdun, né, em 843, já tinha morrido Carlos Magno, que ficou um bom tempo, né, administrando e foi um bom governo. Porém, quando foi dividido aqui, a divisão do Império, no Ocidente ficou Carlos, o Calvo, que é a atual França, ficaram no centro o Lotário, que é hoje a atual Itália e Suíça, e o Oriente, que ficou Luís o Germânico, que hoje é a atual Alemanha. Infelizmente, eles foram invadidos pelos povos vikings, né? E com esse contexto, a gente vai dar início à era do feudalismo. Feudalismo que vai do século V ao século XV. Mas esse contexto já é para a próxima aula. Tá ok? Até a próxima.